Lá no livro, né? No livro Nosso Lar, nós, se não me falha a memória, nós paramos ali iríamos começar o último parágrafo da folha 26. A essa altura, serviram-me causos reconfortantes. Só que eu não anotei. No seu aí é outra página. Esse livro aqui é página 26, capítulo 3. Esse livro já estava conhecendo ano passado? Não. Tá. Aí, 4 não. A essa altura, está mais ou menos no meio do capítulo 3. Capítulo da oração coletiva. O capítulo da oração coletiva. Eliméia, boa noite. Mas aí, nós falamos principalmente sobre o Sol, né? Aí distinção daquelas questões de Júpiter, e da informação do Sol lá como enfim, e aproveitamos algumas questões que falam como é que é a vida lá, então encerramos aí. Mas eu gostaria, nesse capítulo, nós temos duas grandes questões. Essa questão do Sol, da sensibilidade do espírito desencarnado para apreciar, né, sobre a natureza, no caso específico do Sol. Mas eu queria fazer uma última observação sobre o Sol. Vai no Livro dos Espíritos para mim, Maio. Está aberto ali, na questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Mas o que nos interessa nessa questão é essa nota aí. Informação importante. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os espíritos. Olha que informação importante. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar, e quando fala seres corpóreos, lembrando que os espíritos têm corpo. Espírito tem corpo, né? Mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga, fisicamente falando. Espiritualmente, nós vemos que é um local de reunião de espíritos superiores. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Por que ele está dizendo, né? A distância que cada um sai do Sol não tem relação nenhuma com o adiantamento desse mundo. Né? Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente. Parou, por aí tá bom.
enquanto o livro dos Espíritos está bom. Então, né, é informação interessante, né, a gente saber que o Sol não tem habitantes normais, lá é um foco de energia para os demais mundos que estão gravitando em torno dele, né? E que lá é um local de reunião de espíritos superiores. Inclusive, né, numa das obras aí, conta que realmente, quando programaram, foram planejar a constituição do planeta Terra, os espíritos se reuniram no Sol. Jesus estava lá, foi incumbido, encarregado de ele dirigir toda a criação, o planejamento, a criação do planeta, prevendo, né, como o seu projeto, que naturalmente não faz sozinho, mas tem centenas, talvez milhares de auxiliares, técnicos especializados em todas as áreas, né, como era necessário, em botânica, em biologia, em tudo que tem aqui. Tudo que existe no nosso planeta, de um planejamento, o segundo ponto foi traçado lá nessa reunião, lá no Sol. Tudo bem. Eu sou apaixonada pelo Sol, Deus Deus. Ai, eu amo o Sol, gente. Ele é fonte de vida, né? Fonte de vida, de energia. Né? A gente vê Você toma sol. você vê que nós temos uma conexão, né? Uma ligação intensa com o Sol. Não podemos prescindir das energias que ele emite. Né? Por isso que eu gosto de verão, eu gosto de sol. Quando é você, a gente fica brincando. Ai, eu amo você brilha. Não, eu gosto do Sol, só não expor muito a ele. Eu gosto bem. Acho que vai comprar uns 15 minutos. Oi, tá bom? Boa noite. Então, essa parte aí do Sol ficou completada aí, né? Vamos então iniciar. Você achou a leitura, Marinho? A essa altura, achou ele? Onde parou? O que eu acho para você? Pois eu não sei, porque cada obra é diferente. É porque eu li no Carlos, eu sabia que você estava ali. É o capítulo. Vamos ver. Que é o último parágrafo. Aqui, Ah, já o Clarence já acabou. já acabou. Terceiro. Então vamos lá. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio saudável. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então, a gente vê nessa questão da alimentação, né? Porque, apesar da gente saber que, em realidade, o espírito não necessita disso, mas só os que já estão bem treinados, já estão bem conscientes disso. Então, na colônia, como é uma colônia de transição de trabalho, né, onde os espíritos vão em condições espirituais inferiores, mas já com disposição para trabalho, né? Então eles respeitam lá esse vínculo que ainda existe do espírito com a matéria, cientes de que essa evolução, esse desligamento do espírito, isso não se faz, não dá salto, isso não se faz de um dia para o outro, desencarnou, chegou lá, um dia tomou consciência de tudo, não, nada disso. É fruto de discernimento, de exercícios, né,
para que o espírito vá se liberando dessas necessidades que são, vamos dizer, como é que eu digo aqui, elas não seriam necessárias, mas são muito reais, dadas as condições que a gente normalmente chega lá. Né? Eu, por exemplo, até por pouco, a gente faz a dieta. Essa dieta, por exemplo, quem participa da pirâmide única, da ectoplasmia, já vai, de uma certa forma, mesmo forçado, fazendo um certo exercício para você se desagarrar de coisas, né? Mais à frente, de coisas materiais, por exemplo, até de alimentação. Né? Nos capítulos lá na frente, estou dando um caso, uma spoiler aqui, o orientador que está com o André, não sei se o próprio Clarence, o seu outro, fala que o governador teve problema com a alimentação lá em São Paulo. Que tipo de problema? Apesar de ser alimentação fluídica, como é a sopa que ele recebeu, uma alimentação fluídica, quando muito, nesse caso aqui, de vegetais, mas em algum momento lá para trás, eles faziam refeições com carne fluídica, porque não se admite que em nosso lar eles fossem abater animais. Mas, dado a vinculação das pessoas com a necessidade da carne, então se criava alimentação fluídica, carne. Só que o governador percebeu que as pessoas estavam tão apegadas naquilo que ficavam naquele negócio exagerando, comendo. E aí ele cortou e a alimentação passou a ser a base de vegetais. Então, quer dizer, nosso lar é uma colônia, né? E normalmente é a colônia que está vinculada à cidade do Rio de Janeiro. Então, em teoria, nós não vamos para o nosso lado. Maio, diga aqui. Está ouvindo? Tem certeza? Então, nós não vamos necessariamente para o nosso lado. Tem uma colônia que abrigaria a nossa chegada aqui no mundo espiritual. E, segundo ponto, é responsável pela região aqui de Bom Jesus, Itaperuna, vocês se pegam Muriaé, Angola, essa região toda aqui. Eu acho que essa fundação. Hein? Acho que Pode ser. Então, você vai ter um Não, quer dizer, é uma colônia que abrange esses municípios todos. Aqui, vamos dizer assim, aí tem, em cada município tem os departamentos. O departamento de direção da colônia para os habitantes de Tom, segundo informações recebidas aí mediaticamente, se localiza na Caixa d'Água. Lá para o central do prédio de vocês lá. No alto da Caixa d'Água. No alto da Caixa d'Água. E a sede administrativa dessa colônia, que abrange os municípios todos, é lá no Santinho, lá na Atividade. Como é que é Santinho da Atividade? Como é que chama lá? É lá no município. Cidade da Atividade, né? Sítio dos Milagres. Tem um nome lá. Sítio dos Milagres. Não. Nossa Atividade. Santuário. No Santuário de Natividade. É lá o que lá? Lá em Santiago. É uma sede espiritual da colônia que dirige todos esses municípios aqui. Lá já. Então, mas você não viu a sede espiritual. Enfim, lá a gente sente uma energia muito boa. Muito boa. Estima-se que 3 milhões de habitantes, né? Eu acho que uma vez o João chegou a comentar, acho que 3 a 5 milhões de habitantes nessa colônia.
colônia, porque, vamos dizer, se juntar esses municípios todos aqui, Soma esse total. não, somos total, não, somos muito menos. Porém, se tem um encarnado para 3 desencarnados, a população da colônia tem que ser 3 vezes maior do que Aqui. Tem o Roberto, quando eu morava numa roça, lá em 1970, 72, por aí, mais ou menos essa época, né? Então, de lá para cá, aí quando inauguraram a Casinha, só tinha uma igrejinha, aí o capitão lá do Batatá encheu os colonos lá, né, e foi levar a Romaria lá. Todos os colonos. Inclusive, o coreiro lá, ele curtia os couros que os animais que abatiam lá na fazenda. Aí, ele andava de muleta. Até quem fez a muleta dele foi meu pai. Era aquela muleta bruta que você sabe que tem um negócio assim, ó. Ela tem tipo um gargalo assim, e aqui diz 2 paus, aí com um pau, depois para ela, tipo aqui para ela não coisar, e ele andava com aquela muleta debaixo do braço, porque ele tinha um problema na perna, ele era deficiente. Aí o São Antônio pegou e mandou para todo mundo, aí ele foi. Ele foi a primeira vez e pediu ação. Ele falou assim, na terceira vez que eu vier aqui, eu vou largar a muleta. A muleta estava lá dentro daquela casinha do santuário. Ele chegou sem muleta, ele casou, mas com uma moça linda, alta, ele era mais baixo, né? Mas ele casou com uma linda mulher, menina, você precisa ver que mulher bonita. Ele teve 2 filhos e depois nasceu 2 gêmeos. E eu sou madrinha, eu e o Gaiola lá, meu irmão, é padrinho de um dos gêmeos. Meu afilhado chama Márcio e o outro é Marcelo. Aí eu sou madrinha de batismo dele com o meu irmão. Ele foi com tanta fé que ele voltou de lá. A espiritualidade atende, né? É verdade. Isso aí, vamos lá. Roberto, estou segurando. Tá difícil. Vai dar uma volta lá embaixo. Vai lá. Desde que eu estou segurando para tentar ter controle sobre isso. Reza um Pai Nosso para Jesus. Vai lá na rua. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado um crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, eles tinham uma disciplina de... Às 18, primeiro vamos destacar aqui, quando ele fala que em todos os núcleos desta colônia de trabalho. Então, lá, né, não existe ócio. Vai a nosso lado aqueles que estão conscientes, que despertam a consciência e sabem da necessidade de trabalhar. Quem não quer trabalhar não tem acesso lá. Então, a gente vê por aí, que, como o estudo do Murilo falou no domingo, né? Aquela situação que os nossos irmãos católicos, quando vão recomendar um corpo, pedem descanse em paz. Não existe. Não existe esse descansar. Seria trabalho em Eu paz. sempre falei isso com a minha mãe. Você vai trabalhar muito lá, mãe. Você não vai. Você está pensando que você vai morrer lá no caixão e ficar de braço cruzado? Não.
Você vai estudar, você vai fazer, você vai cozinhar, você vai fazer tudo. Sim. Tudo que você fazia aqui. É porque ficar à toa lá no jardim, assim, seria bom, se a gente pensar aqui, seria bom você ficar um meio-dia, um Exatamente. dia, depois viraria um pé que você não aguentaria. Diga aí. O que acontece com um espírito desencarnado com câncer? Ele vai curar, ele vai ficar enfermado. O câncer, normalmente, né, normalmente é uma doença kármica e ele traz no perispírito dele e o corpo tem a função de o corpo puxar essa enfermidade e limpar o espírito. Então, normalmente, se ele passou bem pela doença, sem revolta, sem lamentar, se ele fez tudo que estava ao alcance dele, pelo tratamento, em prol do tratamento, ele chega lá curado. Ele só agradecia a Deus. É lúcido? Lúcido. Claro. Roberto? Pedi meu corpo com câncer. Não sei se você chegou a visitar o Mas, Zé. independente do câncer, o que manda é a mente da pessoa. Roberto? Não sei se você chegou a visitar o Zé. Até no último ano que ele falava. Alguém chamou lá, vamos lá, fazendo uma prece. Ele, até o último minuto, ele falou que ia voltar e que ia se curar. Eu preciso dele. Mas nunca reclamou isso. Portanto, no dia 24, quando eu e meus alunos fomos visitar ele pela última vez, ele estava muito ruim mesmo. Quando nós chegamos naquele rio, a mãe falou: muito bem. Não deixou um minuto parecer que ele estava ruim. E quando foi 5 horas da manhã, ele foi para a sala vermelha do quarto. Mas ele foi. E mesmo assim, na hora que ele foi, ainda fez assim para dizer que ele ia voltar. Isso aí. Agora tem gente que revolta, que revolta. A mãe ficou muito Só piora, né? Sério mesmo. Então, quando falou ele que era chegado ao crepúsculo, em todos os núcleos dessa colônia, há ligação direta com as preces da governadoria. Nós vamos lembrar lá atrás que quando assim que o Clarencio resgatou o André, que chegaram na colônia, pediu para instalar ele no quarto e falou que tinha um compromisso, estavam esperando por ele. Vamos ver à frente, o compromisso é exatamente esse aí. Às 18 horas, é uma hora mais ou menos do crepúsculo, né? Há uma disciplina de todos do nosso lado para se dedicarem a movimento de prece. Nós vamos chegando para frente, que nós vamos ver. E quanto à música, embalsamava o ambiente, despedia-se atencioso por enfermeiro, né? Agora fique em paz, falou com André. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderia acompanhar-nos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei, vencendo dificuldades, e agarrei o braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei à enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhido. Olha só, essa meditação eles nos recomendam, né, os espíritos, é importante para tudo. Inclusive, se a gente conseguisse meditar, facilitaria a gente fazer oração. Porque é comum, não, concentração. Porque, se eu perguntar, já aconteceu comigo, e eu posso perguntar com todos. Quem se pegou, às vezes, orando, você dispersa a mente para outra coisa. Até se eu estou conversando com alguém assim. Então, isso é. Quem falou do meu lado ainda, Entendeu? Isso é falta de concentração. Isso pode ser treinado através da meditação. Mas tem pouco tempo para cá que eu posso. Mas antes não era, agora eu preciso. Eu estou. Você está falando, às vezes, assim, se eu não ficar aqui, já pensamento todo. Devagar, né? É isso aí, isso é comum a nós.
Então, olha, ele encontrou uma numerosa assembleia meditando em silêncio, profundamente recolhido. Isso mostra, né, pontos aí, nós até falamos antes, já falamos nisso aqui, para a gente ir criando essa conexão com a espiritualidade, para a gente fazer pequenas preces inúmeras vezes no dia. Isso vai nos conectando devagarinho aos poucos, né, com a espiritualidade, nós vamos criando meio uma intimidade, né, vinculando aqui vários dos nossos atos, das nossas decisões, estariam ligados ali talvez a receber uma intuição, porque você está buscando, você está pedindo, você está tentando se conectar com a espiritualidade e a ajuda nunca falta nessa situação. Qualquer espírito que pedir sinceramente, sentidamente, uma ajuda da espiritualidade, desde que seja uma ajuda justa, que vai ajudar essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor, essa ajuda vem. E às vezes a gente pede coisas que não serão boas para nós. Por exemplo, se às vezes me chegou uma enfermidade, adianta orar, pedir a Deus para me tirar aquela enfermidade? Se ela chegou, tem um porquê. Né? Então, eu tenho que pedir a Deus, na verdade, discernimento, para eu ter força e entendimento para buscar todos os meios de me livrar legalmente daquela enfermidade, através da ciência, da medicina, do uso correto de medicamentos, né? Mas, sobretudo, força para passar por aquilo. Não adianta eu pedir para tirar a aprovação do meu caminho. Porque muitas vezes isso Deus não vai entender, porque o remédio para mim é passar por aquilo, às vezes, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Isso é primeiro para ajudar. Está contigo, né? Sim. Eu penso que eu passei pelo que passei para me dar uma sacudida, para me dar uma mudada. Da forma que eu estava vivendo, entendeu? Eu não podia trabalho. Esses dias mesmo, passando por um problema, era uma expectativa de um problema grave lá em casa. O meu menino da farmácia ali, surgiu um caroço nele, estava grande assim. Ele foi no médico, foi no outro, aí caminharam lá com o médico lá da fundação, e falou, aparentemente não é maligno. Nós vamos ter que fazer uma função aí, tirar um material para fazer um exame. E isso demorou 10 dias esse exame para chegar. Até lá, o menino, rapaz, estava. Eu não tenho visto ele levar. Não parou com atividade física, aquilo não doía. Não doía nem nada, estava uma situação bem visível, assim, se olhar, eu estava aqui com o negócio alto. Assim. Pois é, aí chegou o resultado, foi o próprio médico lá, no WhatsApp, um abscesso em decorrência de alguma infecção que você teve em via aérea, garganta, né? Aí ele vai falar, nossa senhora, vai chamar isso de hora. O que tiver que ser, vai ser. Então, não adianta você sofrer, mas eu entendo que a gente fica ansioso mesmo. Aí depois que chega o resultado, eu falei com ele, você, espiritualidade, você está afastado. Foi educado aqui nessa casa, na escolinha e tal, depois sumiu. É um menino bom, um menino que procura levar a vida dele, né, na família, procurando os filhos, mas você se distrai. Você acaba focando mais no material e tal, isso até não saiu o resultado. Falei, Felipe, às vezes não vai ser nada. Mas do jeito que você está afastado do contato com o espiritual, às vezes é um solavanco
para te dar um alerta para você ver as suas reais ligações que você tem que fazer aqui na Terra. Né? Pode ser um susto que não deu outro, né? Por exemplo, agora você repensa, e ainda não fez com ele, tá? Eu preciso conversar isso com ele. Mesmo se ele não quiser vir aqui, se quiser ir outra... Eu falo espiritualidade, buscar um contato com a espiritualidade, não importa onde. Eu vai chamar esse negocinho de língua. Eu já fiquei 8 dias com a grande mesmo, se precisa ver. A gente fica nessa mesmo. Semana eu fui na médica. Mas só que antigamente eu não me preocupava com isso. Aí ela passou uma televisão, passou até a colonoscopia. E logo você já fica com a cabeça. Pode ser um resultado. Aí onde eu puxei o assunto para ele, essa conexão com Deus, eu falei, ó, se você estivesse buscando contato com alguma coisa espiritual que te gerasse fé, você não ficaria nesse desespero. Você poderia ficar numa ansiedade, é normal, não ficaria antes de chegar ao resultado, mas você teria mais força. Realmente eu deixei isso tudo de lado, estou repensando um bocado de coisa. Mas aí você não, se for falar com ele, mesmo que ele não venha aqui, ele vai ao outro. Se vier, vem aqui, que a mulher dele vem espírito, não é, vou dizer, nem preguiça. Ele arrumou atividades nos horários aqui, no dia de semana, fica na farmácia até no domingo. Ele pedala, 6 horas da manhã. E normalmente não volta cedo. Ele fica em casa 10 horas, 10 e meia. Aqui você nem pedala, né? Não, mas corre. Corre. Ela já foi estiladora. Corre. Roberto, quando você falou sobre a oração, eu ainda não conhecia a doutrina espírita. Estava na igreja católica. Então, tinha lá, minha mãe ensinou sempre a gente e não sei, você deve conhecer também. A oração. Sim. Aí, quando eu tinha uma vizinha, a gente tinha uma vizinha que era bisavia dele. Então, ela comprou um folhete, a história do Lampião, desde o nascimento até o cangaço. O que é que aconteceu? Aí ela disse, você lembra essa história? Como eu comecei a ler, eu senti um gelo aqui subindo assim, mas tudo gelado, um sono, mas um sono. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Oi? Fazer uma psicoscopia. Esse top-papo rapidinho aí. Vamos comentando. Aí ele disse, sabe o que ele mandou me gravar? Aí me mandaram gravata aqui assim, aí falou esse espírito. Mas tem que chorar mais. Minutos mais, eu sou Virgulino Ferreira da Silva. Mas ela pediu tanto, mas tanto, e eu chamando minha mãe, chamando meu pai, nada, aí lembrei do crédito. Aí comecei a rezar, no final ele soltou. Ele soltou, e me saiu pouco. Você que me ouviu bem, eu sou a minha mulher, não tem a mão que passar, eu falei, nossa senhora, mas o que eles não pensam aqui? Eu tinha muito isso. Eu tinha sensação, eu sou assim, É na sua. aí eu comecei a rezar, pai, não, mas eu já passei muito sufoco. Foi real. Mas ele era ruim, mas ele também fazia também bem. Ele tinha um lado dele, porque no sertão nordestino, lá tem essas pessoas, lá tem os matadores de aluguéis, que eu acho que deve Aqui também tem. ele. É sério. E
E o caso é que ele pegava as meninas para poder ir morar lá. Eu sei que eu vi a história do Por que eu estou falando isso? Porque isso é da geração, né? Então a gente lembra, né? Quando a gente tem o hábito de orar, porque lá em casa, a minha mãe sempre ensinou a gente, desde que o pai trabalhava até de noite, mas dava 6 horas, ele ia abrir o evangelho para a gente poder ir. Meu pai foi da igreja até. Jesus na hora que acaba. Jesus. eu fiz realmente as orações e sempre, eu vim para cá e eu faço. O que eu tenho sentido muito lá na minha casa, eu vou comentar, cheiro de perfume. E eu não uso perfume. É alérgico. Como eu sinto cheiro de perfume? Mas tem, às vezes, algum ente que ele, se eu usar um perfume, ele identifica pelo perfume. Cheiro muito mesmo. Meu pai usava perfume. Não é o cheiro. O pai usava o caiaque. Agora, ainda tem um dedo no caiaque dele no vidro lá em casa. O meu irmão, quando ele aparece lá no quarto, eu vejo o cheiro da grade. Sabe por quê? Porque ele vivia todo cheio de graxa, todo cheio de óleo, né? Aí, quando eu quero saber das notícias dele, o quarto festa de melhor. Não, então vamos ver mais um pouquinho, vamos adiantar. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flores guirlandas que vinham do teto à base, formando numerosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz, quase feéreo. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de um templo maravilhoso. A gente vê aí que já existia live em nosso lar em 1943. Né? Lembra que nós comentamos aqui no ano passado que em uma obra do Dr. Inácio Ferreira, que chama Na Próxima Dimensão, que vai descrevendo como que é a vida e a tecnologia que existe nas colônias, assim, de 50 em 50 anos, cada uma colônia superior a outra tecnologia em 50 anos. Então, olha só, lá nós temos desde quando? Desde uns 5 anos atrás, no máximo, não é isso? Ela florou mesmo na pandemia. Isso aí. Já existia, mas não mas era... ela florou mesmo na pandemia. Parece que ela veio para poder aflorar na pandemia. Então, em 1944, já temos um caso de live aqui. Né? Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da Assembleia, dos 72, né? Entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que as perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo.
Todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador, por meio da audição e visão à distância, que é a live, né? Louvemos o coração invisível do céu. O coração invisível do céu é Deus, né? O amor divino, né? Em todas as situações aí. Então, e esse, mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, eu não sei o que é, está aqui, ó, a nota em música, tipo de articulação que resulta em notas muito curtas. Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. A deliciosa música, em seguida, respondia aos louvores procedentes talvez de esferas distantes. Foi ali que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então, a gente já nota assim, o André mudou muito rapidamente de vir resgatado, ele está sofrendo aquilo tudo, está chupando água de barro, né, de ser recolhido, não deu nem tempo, ele já foi fazer essa oração, ele está se sentindo assim. É outro André? Não, é o mesmo André, como nós vamos ver no capítulo seguinte, porém ele já está num ambiente diferente, um ambiente que proporciona a pessoa se sentir melhor, um ambiente que proporciona bem-estar. Semelhante ao que a gente sente quando a gente chega na casa espírita. Né? Deveria ser um ambiente que a gente deveria ter em casa quando a gente fosse cultivar uma prece. Quando a gente também vai na casa, em alguns lugares, aí que a gente é recebido com tanto zelo que a gente dá uma coisa que não tem explicação. Quando a gente vai no santuário, vai na atividade, né? A gente percebe essa energia de vigor, né? Enfim. Então, o ambiente espiritual ele tem uma influência grande, tanto para melhor quanto para pior. Porque costuma também a gente ir em determinados ambientes que sente energia ruim. Né? Então, o ambiente favorece. Mas, na verdade, né, é a força da prece, que também, né, você imagina uma assembleia enorme de pessoas concentradas, bem concentradas e vibrando na mesma sintonia espiritual. E para você ver, Roberto, a negatividade é tão pesada. Eu te dar um exemplo. Vamos supor que tem 50 pessoas. Essa 49 está conectada. Uma
não está, ela infesta. Afeta tudo. Tudo, ela amaldiçoa todo mundo que está aqui. É impressionante. Verdade. É tão pesado que você assiste. E é engraçado que às vezes, se acontecesse comigo, eu estou andando na rua com uma pessoa, eu não simpatizo com aquela pessoa. Às vezes até pessoas que eu convivo, mas, sabe, eu convivo lá no... Energia. A energia do bar, se vidas passadas teve um problema que não bate de jeito nenhum. Já passou também uma pessoa que foi na minha casa, eu passei mal. Sim. Fiquei aquele estômago grulhando, calafrio, aquela coisa na cabeça, fui no banheiro, fiz uma prece e acabou. Tem facilidade Infelizmente. para assimilar as energias que estão em torno. É igual quando você tem uma planta, a pessoa chega lá e fala, olha que linda, que não vai ver No olho gordo, né? Mas quando a planta, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a pessoa não tem culpa. Às vezes ela tem aquele olho ruim, mas ela é uma pessoa maravilhosa, muitas vezes ela não tem culpa. Mas a quando pegar com ela, né? Você mesmo já contou a história de um médico que ele tinha um olho ruim. Até pediu para não ir. A moça queria mostrar a ele as orquídeas. Ele pediu, não mostra não, porque eu tenho um olho que ela seca. Entendeu? O quê? Mas acontece. Pois é para você ver. O Roberto já contou a história aqui. Bom, Roberto, porque ultimamente não está acontecendo não, porque eu estamos muito saindo. Mas em São Paulo aconteceu, eu andava na rua assim, eu via uma situação, falava assim, que eu já vi isso aqui. Aconteceu isso demais comigo em São Paulo. Eu ia num lugar, assim, já aconteceu igualzinho, entendeu? Que eu passei ali, eu sentia que já tinha acontecido comigo. Déjà vu, né? Foi engraçado. Você faz a prece, Maicon? Faço. Agora nós vamos para o quarto. O dia não veio, eu dele. Vamos lá, então. Só um momento, nós temos bastante comentário ainda para fazer. Mas nós vamos fazer. Esse estudo está maravilhoso. Tá bom, né? Eu faço esse estudo aqui, faço depois, e mais quarta-feira lá em Higienópolis. Em Higienópolis eu estou fazendo Ele está cativando. Eu já vi esse livro. É um que A gente está procurando na pesquisa trazer outras obras espíritas para dar suporte. Mas eu vou começar, eu não quero continuar. Mas eu não venho, né? Aquele que eu não, a sua expressão ainda está tipo Roberto vai, eu sinto falta. Ele, as palavras dele, com muito, tão cativante, que dá prazer de ouvir uma melodia. Não estou querendo te agradecer, não, tá? Você como elogio, você como incentivo. É como se fosse uma melodia, entendeu? É maravilhoso. Eu gosto muito, eu não gosto dele. Então, Maicon, faça a prece aí para a gente encerrar. É porque eu não vi mesmo. Mestre amado Jesus, agradecemos uma vez mais por essa oportunidade de aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, vivido por um espírito que relatou a sua passagem no mundo espiritual, que tanto nos orienta, que foi instruído por espíritos superiores, e com essas explicações possamos refletir sobre nossas atitudes, além de refletir e ajudar o próximo, que precisa de tanto quanto nós. Agradeço aos espíritos trabalhadores da casa pelo amparo, pela orientação, pedindo que as más influências nos atrapalhem. Agradeço uma vez mais. Obrigado, mestre, por esse momento. Que assim seja. Que assim seja.
Não está tendo estudo do evangelho lá, não? Agora, vai começar agora. A chuvinha